Então a pergunta que fica é: o que significa apóstolo? Né? O que significa receber o dom do apostolado? Né? A palavra apóstolo no grego tem um significado de aquele que é enviado. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, por isso palavra, e expor a essência da Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa entendê-la e, na medida do possível, colocá-la em prática na sua vida. Temos feito uma série de estudos aqui sobre os dons espirituais. Antes de falar sobre o dom do apostolado hoje, deixe-me te pedir que você clique no seu joinha, deixe lá o seu joinha para nós, compartilhe nas suas redes sociais e comente. Isso tudo é muito importante porque o algoritmo ajuda a reconhecer que o vídeo tem importância, que o vídeo tem relevância e assim automaticamente vai espalhando ainda mais a palavra de Deus. De modo que eu peço que você pare um pouquinho agora, vá lá e clique no joinha, que isso ajuda bastante. E faça os outros dois Cs também, né, que é compartilhar e comentar. Que tudo isso o algoritmo lê como sendo relevante o vídeo e assim você está ajudando a nós espalharmos a palavra de Deus. Bom, vamos falar sobre os dons espirituais. Estou considerando o texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que ele diz: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu também não. Quero que vocês conheçam a respeito, o que a Bíblia diz a respeito dos dons espirituais. No último vídeo, nós fizemos aqui a diferenciação entre o dom espiritual, o dom do Espírito Santo, que nós recebemos quando cremos em Jesus Cristo, e os dons do Espírito Santo, que Deus distribui conforme lhe apraz, conforme Ele quer. Então, hoje nós vamos falar sobre o dom do apostolado. E para isso eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 6, versículos 12 até o 15, até o 16, aliás, que vai falar sobre o chamado de Jesus para os seus apóstolos, os apóstolos de Jesus. Então diz assim: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, e dentre eles aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Esse é o primeiro texto bíblico no Novo Testamento que nós vamos encontrar a palavra apóstolos, ou Jesus chamando os seus apóstolos para o servirem, né, e para o enviarem a evangelizar, a proclamar o seu nome. Depois nós vamos encontrar a referência a esse dom espiritual na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que ele diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e daí ele vai mencionando os outros dons, profetas, mestres, operadores de milagres, etc. Então, apóstolos, nós temos aqui. E depois uma terceira passagem que nós vamos encontrar a palavra como dom espiritual é em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: e ele aqui é Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou pastores mestres, conforme outras traduções. Eu prefiro pastores mestres, porque o pastor tem que ser apto para ensinar, diz em 1 Timóteo capítulo 3, de modo que é o pastor mestre. Então, dentre os dons de proclamação,
né, que são classificados como dons de proclamação, quais são os dons de proclamação? Profetas, apóstolos, evangelistas e pastores mestres. Esses são os dons classificados como os dons de proclamação. Então nós vamos encontrar esse dom aqui como sendo o apostolado, um dom de proclamação. Então a pergunta que fica é: o que significa apóstolo? Né? O que significa receber o dom do apostolado? Né? A palavra apóstolo no grego tem o significado de aquele que é enviado. Aquele que é enviado. Por isso que Jesus separou 12 dos seus discípulos e os enviou, né, a proclamarem o reino de Deus, a proclamarem o evangelho da graça de Deus manifestado em Jesus Cristo. Né? Paulo, quando ele menciona em 1 Coríntios 12, conforme nós lemos, e em Efésios, conforme nós lemos também, Paulo vai mencionar a palavra dons espirituais, no plural, como eu expliquei no outro vídeo, e ele menciona o dom de apóstolos. Aliás, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, ele diz que a uns Deus estabeleceu na igreja, ele coloca a palavra primeiramente apóstolo, né? Alguns não é no sentido de que esse dom é mais importante que os outros dons, porque senão iria contrário o que ele mesmo defende já no capítulo 14, a partir, capítulo 12, aliás, a partir do versículo 12, que ele vai falar da unidade da igreja e da importância dos diversos dons espirituais, porque a igreja é comparada a um corpo, e cada um corpo, que nós somos membros desse corpo, e cada um com o seu dom específico. Então ali é só uma questão de numeração mesmo, não de importância, quando Paulo menciona primeiramente apóstolos, depois profetas e assim por diante. Muito bem. Então a palavra significa aquele que é enviado por Deus para o cumprimento de uma missão. Em Atos capítulo 1, versículos 21 e 22, nós vamos ter as qualificações para ser apóstolo. Porque, como disse no texto que eu li, o Judas Iscariotes foi escolhido como apóstolo, e ele foi quem traiu Jesus, e se ele tendo traído Jesus, eles entenderam, os outros apóstolos, os outros 11, entenderam que era necessário que fosse eleito outro apóstolo no lugar de Judas. Então, capítulo 1 de Atos, versículo 12, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, e etc. E aí eles perseveravam unânimes em oração e com as mulheres, e etc. E a partir do versículo 21, né, diz assim: portanto é necessário que dos homens que acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Senhor, tu que conhece o nome de todos, revela-nos. E então foi escolhido Matias, né? E diz o versículo 26, a última parte, diz que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos, de modo que ficaram 12 novamente. Então, aqui nesse texto nós vamos encontrar as qualificações para ser um apóstolo. Versículo 21 e 22 de Atos 1, nós temos a primeira qualificação: ter sido discípulo de João Batista. Vou ler de novo. É necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus Cristo andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Então, entende-se que, começando no batismo de João, entende-se que ele deveria ter sido batizado por João, né? Começando, então, essa era a primeira qualificação, desde o dia em que foi
Aliás, começando no batismo de João. Alguns entendem que ele teria que ter sido batizado por João. Eu também entendo dessa forma, e acompanhado todo o ministério de Jesus Cristo. De modo que o dom do apostolado aqui, a qualificação, aliás, para o apostolado aqui, precisava ter algumas qualificações. E a primeira delas é essa, que ele deveria ter sido discípulo de João Batista. Em segundo lugar, ele devia ter seguido Jesus desde o início do seu ministério, é o que o texto diz, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Então, que acompanhou o ministério de Jesus desde o começo. Lembra-se que o ministério de Jesus começou no batismo de João, que Jesus foi lá para ser batizado por João, aliás, foi batizado por João, foi lá que foi revelado sua divindade a primeira vez, quando no ato do batismo, aparece o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, e se ouve a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo, qualificando ou deixando muito claro a divindade de Jesus Cristo ali, e que Jesus era o Messias, Jesus era divino. Então a segunda qualificação para para ser apóstolo era que tivesse acompanhado o ministério de Jesus desde essa época, desde o começo, desde quando Jesus também foi batizado por João Batista. Deveria ter sido batizado por João Batista e deveria ter acompanhado o ministério de Jesus desde o começo, desde que ele, Jesus, foi batizado no batismo de João. E por último, terceira qualificação, ele deveria ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, 3 qualificações para ser um apóstolo aqui, para eles escolherem o Matias no lugar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus e depois suicidou-se. Primeiro, vou repetir, primeiro, ter sido discípulo de João Batista. Segundo, ter seguido Jesus desde o início do seu ministério. E terceiro, ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, o versículo 21 que eu li começa dizendo: portanto é necessário que 2 homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus esteve entre nós. Por isso a segunda, ter seguido Jesus desde o início do seu ministério. Percebe? Então, essas 3 qualificações foram fundamentais para que os primeiros apóstolos, os 11 nesse caso, escolhesse Matias no lugar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Estes apóstolos lançaram os fundamentos do Evangelho. Atos 2,42, nós vamos ver a narrativa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos lembrar que nesse início aqui ainda não tinha um Novo Testamento estruturado e escrito do jeito que nós temos hoje. Onde eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos que acompanharam Jesus desde o começo do seu ministério, entenderam o Evangelho da graça de Deus, entenderam que Jesus era o Messias, e então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era isso que os apóstolos ensinavam. Efésios 2:20, na sua teologia, Paulo vai mencionar que eles lançaram os fundamentos do Evangelho também, que vou ler aqui, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Observe, que os cristãos, o versículo 19, o anterior eu vou ler para ficar mais claro. Assim vocês não são mais estrangeiros, vocês eram os crentes de Éfeso, nós também, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De modo que esses primeiros apóstolos lançaram o fundamento do Evangelho.
É sobre a doutrina que eles ensinaram e que foi edificada, então que começou a igreja, que foi edificada a igreja nesse sentido, de começar a igreja, não o prédio, a igreja é o corpo de Cristo. Então eles não tiveram sucessores, porque ninguém mais vai preencher essas três condições, de ter sido discípulo de João Batista, de ter acompanhado o ministério de Jesus desde o começo e de ter sido testemunha da sua ressurreição. Quem hoje preenche essas qualificações? Ninguém. De modo que eles não tiveram sucessores. Não transferiram também para os seus seguidores o ofício do apostolado. Veja que estou dizendo ofício, não dom. O ofício do apostolado. Então, neste sentido técnico, não existem mais apóstolos nos dias de hoje, porque ninguém mais preenche as três qualificações dadas aqui no Novo Testamento, de ter sido discípulo de João Batista, ter acompanhado o ministério de Jesus desde o começo até o dia que ele foi elevado às alturas, e ter sido testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nesse sentido técnico, eles não existem mais apóstolos. Estes apóstolos lançaram os fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo e não tiveram sucessores e nem transferiram o seu ofício de apóstolo para outras pessoas. Então, vou repetir, nesse sentido técnico, não existem mais apóstolos nos dias de hoje. No entanto, e se você for esperto e conhece a palavra de Deus, você vai estar perguntando, e Paulo? Sim, Paulo era apóstolo. Paulo era considerado apóstolo. Ele vai dizer em Romanos 1:1, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 1:1 ele vai se qualificar como apóstolo também. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e 2 também, Paulo vai defender o seu apostolado. Olha como Paulo diz, 1 Coríntios 9, 1 e 2. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? São perguntas retóricas que a resposta, obviamente, é sim. Não vi Jesus nosso Senhor? Ele viu Jesus ressuscitado. Preenche a terceira qualificação. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Ele foi enviado para pregar. Apóstolo tem esse significado. Foi enviado. Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês. Porque foi Paulo quem fundou a igreja de Corinto. Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês. Porque vocês são o selo do meu apostolado. Compreendeu? Então Paulo se considerava testemunha da ressurreição, porque quando ele teve um encontro com Jesus, lá em Atos capítulo 9, versículo 5, quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem você persegue. Então é nesse sentido que ele diz que viu Jesus ressuscitado. E em 1 Coríntios capítulo 15 também, versículo 8 e 9, deixa eu ver se é esse mesmo. Isso mesmo, ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo vai defender aqui o seu apostolado, que no sentido de que ele entendeu que ele viu o Senhor Jesus ressuscitado e que ele foi enviado por Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Se o apóstolo significa enviado, e notadamente Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque lembra que ele em Atos menciona isso, que ele foi pregar para os judeus sempre o perseguiam, e ele, uma ocasião, ele diz, então vou me voltar para os gentios, para os não-judeus, e foi isso que ele fez. Nós vamos ter outros personagens no Novo Testamento que também são chamados de apóstolos. Por exemplo, Atos 14, nós temos Barnabé, Atos
Porém, ouvindo isso, estou lendo Atos 14, porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritaram. Essa é aquela ocasião que eles estavam em Listra, que houve a cura de um paralítico, e que a multidão, o povo, vieram para adorá-los, como se eles fossem deuses. Aliás, eles dizem, os deuses baixaram entre nós. Então, os apóstolos Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, como diz na minha tradução, então menciona Barnabé como apóstolo, como um enviado também. Depois nós temos em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, nós temos também os companheiros de Tito, que também foram chamados de apóstolos. Aqui na tradução do português não aparece a palavra apóstolo, mas no grego sim. 2 Coríntios 8, 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vós. Esta palavra cooperador aqui tem o sentido de enviado. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros. Os companheiros de Tito são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Eu falei cooperador, mas não é a palavra cooperador, é a palavra mensageiro aqui. Por isso que são os companheiros de Tito. São chamados de apóstolos, porque eles são enviados para a igreja, com uma missão definida. E depois nós temos um terceiro personagem no Novo Testamento, que é considerado apóstolo, que é Epafrodito. Epafrodito era companheiro de Paulo, e em Filipenses capítulo 2, versículo 25, Paulo vai chamar Epafrodito de mensageiro também, que é a tradução que nós temos do português. Aliás, Paulo chama ele de cooperador, mensageiro, embaixador ou enviado. E todas essas palavras no grego têm a ideia de apóstolo, enviado. De modo que essas pessoas são, nesses casos, essas pessoas são chamadas de apóstolo, porque eles são um missionário enviado com uma missão especial de proclamar o evangelho, ou de realizar uma tarefa específica. Epafrodito, por exemplo, ele foi enviado da igreja para Roma, para levar uma oferta para Paulo, levar roupas para Paulo, cuidar de Paulo lá na prisão. Então ele foi enviado pela igreja com essa finalidade, para o exercício de uma tarefa específica. Epafrodito foi cooperador de Paulo e foi um mensageiro da igreja, foi um apóstolo da igreja, foi enviado pela igreja para cuidar de Paulo quando ele estava preso em Roma. Então vou repetir que nesse sentido, nestes casos, o apóstolo é um missionário enviado para uma missão especial de proclamar o evangelho, que é o caso de Paulo, notadamente aos não-judeus, ou de realizar uma tarefa específica. Os companheiros de Tito lá tinham essa incumbência também. Então, neste sentido, de ser enviado para proclamar o evangelho de Deus aonde o evangelho ainda não chegou, nesse sentido, eu creio que o Espírito Santo ainda hoje concede o dom do apostolado. Aquele missionário pioneiro que vai lá onde o evangelho não chegou ainda e ele vai proclamar o evangelho de Deus às pessoas. Eu lembro agora que na década de 80, início da década de 90, eu ouvia falar a respeito de um pastor que tinha sido missionário na região do Vale do Rio Ribeira, no sul de São Paulo, no sul do estado de São Paulo. Eu pesquisei, mas não encontrei o nome dele. Mas ele era chamado de apóstolo do Vale do Rio Ribeiro. Lá em São Paulo ele era conhecido assim, no sul do estado de São Paulo. Era chamado como o apóstolo do Vale do Rio Ribeira. Por quê? Porque todas as cidades que acompanhavam o Rio Ribeira até ele desaguar no mar, no litoral de São Paulo, esse pastor missionário enviado, ele foi lá e evangelizou essas cidades, levou o evangelho de Jesus Cristo pioneiramente a estas cidades. Nós temos uma outra pessoa que foi considerado o apóstolo da Amazônia, que se chama Eurico Nelson.
né, no início do século passado, né, por volta de, a partir de 1911, e a partir daí foi o enviado ao estado da Amazônia para evangelizar a Amazônia, pioneiramente enviado. Nós temos outra pessoa que foi chamada de apóstolo dos pés sangrentos, lá na Índia, missionário na Índia, chama-se Sadhu Sundar Singh, né? Foi chamado de apóstolo dos pés sangrentos porque foi o missionário pioneiro enviado à Índia para evangelizar os indianos. Então, nesse sentido, o Espírito Santo ainda concede esse dom, que não é para qualquer um ir evangelizar pioneiramente numa região onde não existe o evangelho ainda e plantar uma igreja naquele local. Então, nesse sentido, sim, o apóstolo é o enviado de Deus, através da igreja, para exercer esse dom do apostolado. De modo que, nesse sentido, os apóstolos, o dom do apostolado é concedido pelo Espírito Santo ainda hoje. Diferente do que Paulo também mencionou dos superapóstolos, quando ele faz sua defesa na carta de 2 Coríntios, ele menciona os superapóstolos, que eram pessoas que se autodenominavam apóstolos, que tinham os seus seguidores, e que Paulo disse que eram falsos apóstolos, porque não pregavam o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Nos nossos dias não é diferente, temos muitos falsos apóstolos no meio de nós, não pregando o evangelho genuíno e não fazendo jus nem ao sentido do significado da palavra, que é enviado para uma missão específica ou para pregar o evangelho num lugar específico onde o evangelho ainda não foi pregado. Então essas pessoas, biblicamente, não são consideradas apóstolos. Então essa é a definição de apóstolos. Naquele sentido primeiro lá, de ter sido batizado por João Batista, ter acompanhado o ministério de Jesus e ser testemunha da sua ressurreição, nesse sentido não existe mais apóstolos. Mas o dom do apostolado, por isso que Paulo em 1 Coríntios 12, ele vai começar dizendo: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, no sentido da definição clara do sentido de apóstolo, que é enviado para pregar o evangelho, ser pioneiro na evangelização de algum lugar. Então, nesse sentido, o Espírito Santo concede o dom de apóstolos nos dias de hoje. Ou alguém que é enviado com uma tarefa específica, como eu mencionei o caso de Epafrodito, e eu mencionei os exemplos mais atuais, né? Aquele apóstolo dos pés sangrentos na Índia foi por volta de 1929. Então essa é a explicação do dom do apostolado. Muito obrigado por me ouvir, que Deus os abençoe. Deixe o seu joinha, compartilhe nas redes sociais e comente lá este vídeo. Muito obrigado.